Sem muitas delongas, Ricardo Ventura ele usa a abordagem da psicologia junguiana. Jung é o cara que veio depois do Freud, né? O Freud até tentou trazer a ciência, alguma coisa científica para os estudos dele, do inconsciente, mas não deu certo. E aí o Freud continuou com as teorias dele, que é estudado até hoje, e, e e não precisa ser ciência essa abordagem, porque não se propõe a ser ciência a abordagem junguiana. Aí, junto com a abordagem que tenta ver a visão de mundo, visão de sociedade, visão do ser humano como indivíduo, ele tenta compreender o comportamento humano, o inconsciente, os arquétipos, né, no caso do Jung, através da abordagem e, e o que está embaixo, a ferramenta PNL. Ferramenta PNL complementa a abordagem, o que pode ou não ser usado dependendo do caso em que está sendo estudado. Então, a ferramenta que o Ricardo Ventura mais usa é a PNL. Ele, inclusive, já foi fazer curso com o co-criador da PNL, o Richard Bandler, e tanto essa abordagem quanto a ferramenta não precisa ser ciência, não se propõe a ser ciência. Então tá tudo bem, não precisa ser ciência, não se propõe a ser ciência, o que o Ricardo Ventura faz. Vitor metaforando. Abordagem da psicologia evolutiva, evolucionista, né, com base de referência o Charles Darwin, as emoções dos animais, como foi estudado. O Charles Darwin é usado, referenciado na academia até hoje, então faz muito sentido que o Vitor metaforando também se preocupe muito com questões científicas. Faz muito sentido que tenha esse referencial teórico, né? E depois, quem continuou, um dos caras que mais se destacou continuando os trabalhos de Charles Darwin foi o Paul Ekman, né? Com, com a ideia de que as emoções são internas do ser humano, né? São coisas que nascem com a gente, né? Emoções naturais do ser humano, as emoções básicas. E para quem diz que o Paul Ekman não tem nenhum estudo validado cientificamente, ele começou com um método, ele começou com as pesquisas dele sobre microexpressões faciais, depois outros pesquisadores foram em outros lugares fazer a mesma pesquisa que ele fez, obtiveram o mesmo resultado. Aí depois comentaram assim, não, deve ser uma questão cultural. Vamos para outros lugares, tipo Brasil, Japão, em outros países, aplicar a mesma, é, aplicar o mesmo método que o Paul Ekman estava usando para ver se dá o mesmo resultado. E foi dando o mesmo resultado. Só que já era uma época em que as pessoas já usavam TV, que já havia filmes, né? Já havia atuações posadas de artistas se apresentando na TV, fazendo filme. Então isso influenciava na, nas pessoas conforme eu ia elaborando melhor o método de fazer pesquisa. E viu que mesmo assim os resultados se aproximavam ao que o Paul Ekman fez originalmente com a pesquisa. Aí foi se espalhando vários outros pesquisadores se espalhando e foi tudo validando a aproximação do resultado do Paul Ekman. Só que aí fizeram outra crítica, que é o seguinte: é, tá, existe a televisão que pode ser pousada, né, que os artistas podem pousar a face deles atuando em alguma coisa, sendo podendo descrever a mentira na cara, enfim. E então vamos para uma tribo indígena que nunca viu uma TV, uma tribo primitiva, e foram nessa tribo primitiva que nunca viram a TV, não foram influenciados por cultura nenhuma, não conhecem cidades e tal, sempre vivem na floresta, na natureza, que não tem contato com outras pessoas. Fizeram resultados, deram resultados muito próximos. Então, assim,
foram várias vezes validados com um método que o Paul Ekman é aproximado, né, resultado aproximado, validado como o Paul Ekman usava, por isso se tornou tanta referência assim no quesito de microexpressão facial. Agora, tem uma outra pesquisadora chamada Lisa Feldman Barreto, que ela implica com a teoria da emoção construída, que as emoções não nascem com o ser humano, não são naturais, não são produzidas internamente, e sim, como por exemplo, você faz uma comida, só dando um exemplo, você faz uma comida, depois você senta para comer e come e fica satisfeito. Essa satisfação que você sente, essa emoção que você sente, foi construída pelo todo o trabalho que você produziu ao fazer a comida. Só para dizer que a teoria, que a emoção é construída pelo cérebro e não internamente. Não a gente nasceu com alguma emoção interna nossa de natural, de desprezo, de alegria, de felicidade, enfim. Então, Lisa Feldman é uma pessoa que fez pesquisas científicas para tentar refutar o Paul Ekman. E, cara, isso é ciência. Um tentando refutar o outro, porque um tentando refutar o outro de forma certa, com artigos acadêmicos, com livros, com base teórica, referencial. É isso que é produzir ciência. Ciência não é uma verdade só, não é uma coisa única. Chegou no resultado, ponto, é isso para sempre. Não. Para ser questionado, precisa ter estudo, precisa validar, precisa questionar, precisa refutar, precisa validar de novo. Então, precisa mudar métodos, precisa. Cara, isso é ciência, produzir, questionar e produzir sempre artigos acadêmicos, sempre evoluindo, né? Sempre refutando e validando e sempre produzindo coisas novas. Isso é ciência, né? E o Vitor metaforando, ele não fala nos vídeos que ele produz ciência, ele não fala que ele refuta ou faz artigos acadêmicos ou faz pesquisas científicas, que ele tem, sei lá, um currículo na Cielo, na PubMed ou nesses sites de pesquisas acadêmicas científicas. Não, ele só pega os referenciais teóricos sobre aquele caso, sobre a análise daquele caso, ele sempre está referenciando alguma coisa, ele não tira do sovaco, ele não tira de qualquer jeito. Então ele divulga as ciências, os quesitos dentro dos autores teóricos, científicos, que ele sempre usa, ele sempre divulga, ele sempre referencia. O Vitor Metaforando divulga ciência. Ele não vai ter currículo no Cielo, PubMed, ou o que seja que você esteja pesquisando para ver se ele é da ciência mesmo ou não. Ele só divulga. Mas ainda tem dois problemas e uma possível solução para isso todo. O problema é que o Ricardo Ventura não importa com ciência, ele, no quesito de que o que ele vai fazer com um caso que aparece para ele vai querer saber o que funciona. Não, ele não se importa tanto se é científico ou não. O problema dele é que ele descreve no próprio site como cientista comportamental. Se ele não se importa tanto na hora que o caso chega para ele, se ele não se importa tanto se é ciência ou não, quando o caso chega para ele, então ele não é um cientista comportamental, ele não poderia se colocar ou se divulgar como cientista comportamental, porque ele não produz artigo acadêmico, ele não tem nenhum currículo no Cielo, PubMed, para aí sim se falar cientista comportamental. Esse é o problema do Ricardo Ventura. Então, o problema do Vitor Metaforando é invalidar tudo que o Ricardo diz, pois não é ciência, também não é bem assim, porque o Ricardo Ventura, como eu falei antes, vem do inconsciente do Jung, da PNL, que não se propõe a ser ciência, então não precisa ser ciência.
Então, mas o Vitor Metaforando não precisa invalidar tudo que ele diz só porque não é ciência. E as coisas que o Ricardo Ventura estuda não se propõe a ser ciência, então não vai ser ciência. Não precisa invalidar tudo que ele fala. Então, uma possível solução uma possível, não que esse seja a única solução, mas se o Ricardo parar de se descrever no site como sem tirar a descrição como cientista comportamental, porque ele acaba não sendo, isso aí é um problema realmente, porque porque não produz, por mais que ele tenha comentado no episódio do Vênus Podcast que estão trazendo linguagem silenciosa com uma abordagem fenomenológica para médico e tal, ainda não dá para falar que ele é um cientista, porque tem várias etapas a pesquisa hoje em dia, tem várias etapas, então ainda não dá. Caso dá para frente, a linguagem silenciosa com a pesquisa com os médicos que ele comentou, não sei o que e tal, progrida, daqui a alguns anos ele consiga publicar vários artigos científicos com uma certa relevância, né? Com linguagem silenciosa para médicos e tal. Se lá no futuro ele conseguir fazer isso, lá na frente ele consegue falar que é um cientista comportamental, mas se descrever hoje, sem nenhum artigo científico publicado, que ele é um cientista comportamental, isso não faz sentido. Se ele só precisa tirar o cientista comportamental, só isso. Só isso. De resto, o Ricardo na psicologia junguiana, na abordagem da PNL, também já vi vídeos dele de vendas, negociação, esse aqui do comércio, cara, ele é sensacional. Então, só a cientista comportamental que realmente é um problema. E depois, se acontecer do Ricardo tirar essa descrição do cientista comportamental, o Vitor Metaforando para de invalidar tudo que o Ricardo diz. Porque aí o Ricardo vai dizer tudo na área dele, da junguiana, fenomenológica, PNL e tal. Não precisa dizer da ciência. É uma possível solução. Cris Paiva. A Cris quis dizer que os nomes Vitor Metaforando e Ricardo Ventura trazem mais relevâncias do que o debate sobre o conteúdo de ser ciência ou pseudociência. Pois no vídeo de Thiago Santinelli só atacou dizendo que é pseudociência. Então, a Cris Paiva só quis dizer que o Thiago Santinelli atacou sem ter o conteúdo, sem ter a base, e só foi atacando os dois. O Thiago Santinelli atacou tanto o Vitor Metaforando quanto o Ricardo Ventura. E não tem nenhuma base, só ficou zoando os dois, só ficou atacando, sabe? De forma que não precisava, sabe? A Cris quis comentar nesse nível. Que os nomes deles fizeram mais marketing dos vídeos do que o próprio conteúdo. Sabe, o ataque gerou mais relevância por ser o ataque e os nomes gerou mais relevância do que o próprio conteúdo, que o Thiago Santinelli é humorista. Talvez ele nem saiba, eu não sei se ele é formado em psicologia, não sei se ele já estudou psicologia, eu não sei. Mas pelo menos para fazer um vídeo desse atacando, era melhor informar do que atacar. E. Cara, foi sim de uma forma baixa, foi sim de um jeito sujo, que, óbvio, todo lado da Cris Paiva, Thiago Santinelli não precisava atacar dessa forma. E é isso que eu tenho como contribuir aí para tentar explicar um pouco o lado do Ricardo Ventura, um pouco o lado do Vitor Metaforando, apontar os problemas, apontar uma possível solução cara, e falar que a parte do Thiago Santinelli atacar os dois foi realmente de uma forma baixa, uma forma suja. Não precisava de tudo isso. Bom, é isso. O vídeo já tá grande.